Eu vou começar aqui com uma ideia que eu já fui a fundo com vocês em outro momento. Agora eu vou falar de uma forma um pouco mais superficial, mas é para a gente se conectar e se entender do que você vai entender um pouco mais aqui na frente. Nós, seres humanos, somos seres extremamente complexos. Se você quiser cair num erro, é você tratar uma coisa que é complexa de forma superficial. Não vai funcionar. Não vai funcionar. É por isso que muitas pessoas, como eu disse, estão há décadas tentando transformar suas vidas, tentando produzir algo mais positivo e não conseguem, é porque elas acham que numa sacadinha aí do YouTube ou em 3 passinhos aí que você vai fazer uma vez na sua vida, você vai transformar a sua vida para sempre, só que você é um ser extremamente complexo, a coisa não é bem assim. Você tem totais condições de fazer todo esse movimento, mas não é algo assim tão básico, tão simples, e é por isso que eu estou aqui com vocês com frequência para contribuir com todo esse movimento. Então vou começar a entender esse ser complexo, dividindo ele numa tríade poderosa que é corpo, mente e alma. Para quem já estudou as escrituras sagradas de uma forma geral, você vai ver que essa tríade ou essas tríades aparecem com muita frequência, né? Corpo, mente e alma, é importante compreender. Tem a questão do consciente, subconsciente, superconsciente, até Pai, Filho e Espírito Santo. A importância da gente compreender essas tríades. Você não é o seu corpo físico, você tem um corpo, você cuida do seu corpo, né? Aqui como o Wendel estava dizendo, a importância, né, de você cuidar, alimentação, exercício físico, você cuida do seu corpo, o corpo que a gente chama da morada da alma, né? É algo realmente muito importante para você cuidar, mas você é muito mais que isso. Da mesma forma, você não é a sua mente, você tem uma mente. A sua mente, quando você domina a sua mente, quando a sua mente passa a ser um instrumento para você, é um instrumento poderosíssimo, maravilhoso. Às vezes a gente lê algumas coisas voltadas para a espiritualidade, principalmente algumas coisas do Oriente, e a gente começa, talvez, né, a achar que a mente é um inimigo. A mente não é um inimigo. A mente é uma ferramenta espetacular. E quando você se identifica com a mente e passa a achar que você é a mente, você passa a achar que você é a voz na sua cabeça, você passa a achar que você é o FMI, o fluxo mental involuntário, é aí que todo o problema começa. Porque você acredita nessa voz na sua cabeça e essa voz, você vai entender isso um pouco mais hoje, ela tem como função principal trazer insatisfação, dor, sofrimento para sua vida. Para que você cada vez mais se sinta separado do todo. Quando você se sentir em união com o todo, e foi isso que Buda tentou explicar para a gente, ele explicou, mas a gente aqui não quis entender. Jesus explicou isso pra gente, Krishna explicou isso pra gente, Lao Tse explicou isso pra gente, Krishnamurti, Eckhart Tolle, e eu podia passar a noite aqui dizendo de vários mestres e guias, Dom Miguel Ruiz, que ajudaram a gente nessa compreensão, Neil Donald Walsh, Chico Xavier, e a gente por algum motivo ou não prestou atenção, ou não conseguiu entender, não conseguiu aplicar na nossa vida. E finalmente você está mais próximo de ser essa alma, né? Entendendo a alma como um espírito que você é, esse espírito encarnado, você é a alma. Dentro desse ser complexo que você é, existe um campo energético. Existe um campo energético universal. Isso é um conhecimento milenar, uma sabedoria milenar que vem de toda essa espiritualidade, dessas escrituras sagradas, mas que hoje também é ciência. A gente consegue nos perceber já como energia. E existe esse campo de energia universal, mas existe um campo de energia que ele tem mais a ver com você, tem mais a ver com você como esse ser singular, algo mais próprio de quem você é, desse ser que você enxerga como você, que tem um nome e tudo mais, que tem um corpo, que tem uma história. Existe esse campo energético e é importante entender isso. Então você tem esse campo energético e vamos chamar desse campo energético que é seu, O que acontece? Dentro desse ser super complexo que você já é,
você começa a acumular dores emocionais, feridas emocionais, circunstâncias negativas que aconteceram na sua vida e que você de alguma forma não lidou bem com elas, ou resolveu deixar para lá, ou fingiu que não estava acontecendo, ou não tinha de repente a maturidade para lidar com aquilo naquele momento. E aí você vai acumulando essas feridas, você vai acumulando essas dores, alguns traumas. Nesse campo energético, você vai acumulando cada vez mais tudo isso, tá? E esse acúmulo de situações negativas que geraram sentimentos negativos, situações com pessoas que fizeram coisas com você que você de alguma forma se sentiu lesado, lesada, prejudicado, e aquilo te trouxe uma mágoa, talvez uma raiva, talvez uma angústia. Tudo isso vai acumulando de uma certa forma nesse seu campo energético individual, e isso se torna uma nova parte em você. E essa nova parte, ela é chamada de corpo de dor. Você, além do seu corpo físico e energético, agora você passa a ter uma nova parte que é o corpo de dor. E o que é o corpo de dor? É justamente tudo isso que você foi acumulando ao longo da sua história, de coisas negativas. Você teve situações negativas, como o Wendel falou aqui há pouco, mas isso é normal, isso é da vida, uma série de desafios que acontece, só que em vez de você lidar com aquilo naquele momento e ir em frente, seguir sua vida feliz, crescendo, evoluindo, aquilo permanece em você até hoje. E algumas pessoas têm esse corpo de dor verdadeiramente gigante, porque ele vai acumulando isso há muito tempo. A gente conversou bastante sobre isso na live anterior, né? Essa mania que a gente tem de ficar acumulando as coisas cada vez mais. Então isso ele vai se tornando uma espécie de entidade mesmo, que é esse corpo de dor. E esse corpo de dor, ele, de uma forma que eu sei que é muito complicado de entender isso com a nossa mente racional, mas essa nova entidade que está em você, que é o corpo de dor, de alguma forma ele quer se manter vivo. Ele quer se manter vivo. E agora eu pergunto para você, do que é que se alimenta o corpo de dor para se manter vivo? Eu preciso me alimentar disso, eu preciso me alimentar de algo para não morrer, senão eu deixo de existir, e ela quer perpetuar. Você como ser, isso só vai te fazer mal. Isso só vai te fazer mal. O corpo de dor, ele vai se alimentar de dor, de sofrimento, de angústia. Por que será que as pessoas ficam, parece que, buscando o sofrimento? Por que as pessoas sabem que um certo assunto faz mal, que sempre gera desconforto, que nunca vai por um caminho legal, mas por que elas buscam isso o tempo todo? Algumas pessoas sabem que certas pessoas alimentam elas dessa dor, desse sofrimento, trazem mais dor e sofrimento, mas por que elas seguem fazendo isso se isso não está sendo bom? Né? Já parou para se perguntar? Ué, por que a pessoa segue buscando por isso se isso não está fazendo bem para ela? Não é a pessoa, o ser, essa parte do seu espírito, da sua alma que busca isso. É o próprio corpo de dor. Ele de alguma forma sabe que aquela situação ou aquela pessoa, aquele lugar vai te trazer mais pensamentos negativos, como disse a Carla, mais dor de uma forma geral, e aí ele faz com que você vá até lá e tenha as atitudes para que ele possa se alimentar novamente disso tudo. Esse vídeo fez sentido para você? Se você quer se aprofundar mais nesse tema, entender como é que você faz para viver 99% do tempo em paz, independente das circunstâncias, tem um convite para te fazer. Vem fazer parte do Clube Satoru. O Clube Satoru é um grupo VIP no WhatsApp, onde você vai ter lá conteúdos exclusivos, você fica sabendo de tudo o que eu crio, desafios, uma série de práticas, meditações, vídeos que eu vou compartilhar lá com você que podem ajudar você demais aí na sua trajetória. Super simples, é só você clicar no link aqui abaixo que eu vou deixar na descrição, ou se você estiver no Instagram, ele vai estar aqui na bio do meu Instagram, e você pode participar de forma totalmente gratuita. Espero você lá.